Salve, salve, galerinha! Estamos começando mais um podcast Nova Vida. Aqui quem vos fala é o Thiago Lima, sou aluno do segundo ano. Estamos estudando aí para o bacharelado em teologia. Estamos aqui do Polo de Botucatu. Vamos lá, hoje vamos falar de um assunto extremamente importante na causa cristã evangélica, assunto que é indispensável em toda a igreja. Hoje o nosso tema principal, nós vamos falar sobre a causa missional na igreja, nas igrejas como um todo, né? Vamos debater um pouco sobre o nível do engajamento, o apoio, o entendimento desse tema que é tão importante no cristianismo. Trataremos de diversos temas, tais como o ensino de missões que existe dentro das igrejas, o envolvimento também da liderança e muito mais. Então vamos lá, bora, tamo junto. Bom, retornando, Thiago Lima com vocês. Esse tema de missões, sem dúvida, deve ser uma base para toda igreja cristã. O que realmente faz sentido, como nós falamos do ID, que está em Marcos 16:15. Mas, infelizmente, fazer missão dessa forma mais pura, mais simples, sabe? Aquela missão que é raiz, ela vem sendo distorcida, né? Nesses tempos atuais. São tantas formas de engajamento nas mídias sociais, sabe? Tanta gente querendo lucrar e lacrar, que infelizmente o sentido puro e próprio das missões ele vem sendo distorcido, né? É muito fácil de você ver hoje nas igrejas pessoas que fazem pequenas ações e postam querendo engajamento, querendo mídia, e também, né, a gente vê muito acontecer pessoas que simplesmente dão um dízimo, dão algo a mais, uma oferta maior e acham que simplesmente é alguém que faz parte de missão. Extremamente importante, claro, mas não é só isso a missão. Vamos nessa então? Bom, vamos lá, né? O primeiro tema que eu gostaria de conversar hoje é sobre o ensino de missões. Existe nas igrejas. Eu vou estar falando aqui pessoalmente sobre a minha igreja, sobre a minha congregação, sobre o que acontece dentro dela, o que eu conheço, o que eu passei e o que eu vivi sobre tudo isso. Falando sobre o ensino de missões dentro da igreja. Ele acontece de uma forma sistemática, frequente? Bom, a resposta, infelizmente, não. Missão é um dos temas menos falados dentro da igreja. Muito pouco se fala. Vemos ser falado quando um ministro escolhe algum tema para ministrar que está trazendo missões como a base. Aí sim, escutamos falar sobre isso, é ministrado. Mas não existe nenhum tipo de ensinamento, de culto, de palestra, nada que é voltado à missão. Infelizmente não tem nenhum tipo de preparação para aqueles que querem ser missionários. Infelizmente não temos. O que havia antes na minha igreja era um culto do domingo dedicado, ele era intitulado como o culto de missões. Aquele culto ele tinha todo o seu repertório, toda a sua trajetória, ele vinha desde os louvores, saudações, a palavra, até mesmo as ofertas que eram recolhidas naquele culto de missões, no determinado domingo, ele era voltado para missões dentro da igreja. Mas, infelizmente, foi uma forma mal planejada para começar, se desenrolou de uma forma errada e infelizmente dinheiro que entra sem ter um propósito para onde vai, como será aplicado, quem será responsável, isso gera conflito, isso traz olhos gordos para cima de um dinheiro que está em caixa, mas não tem um foco dedicado exclusivo para investimento, e tudo isso gera também ali desconfianças e a possibilidade de um desvio incorreto e gera transtornos, e transtornos geraram conflitos e conflitos geraram discórdias, e infelizmente esse projeto que havia na igreja, ele foi por água abaixo. Hoje em dia não se fala mais, não temos um culto dedicado, hoje em dia não tem mais nada voltado especificamente para missões na nossa congregação. Bom, vamos lá, continuando, né? A segunda pergunta que gostaríamos aí de tratar.
A igreja, incluindo a liderança e os membros, né, a membresia da igreja, está ativamente engajada na preparação, no envio e no suporte também, claro, financeiro e emocional. E sem esquecer, principalmente, né, o suporte espiritual aos missionários. Bom, tendo em vista que na congregação na qual eu faço parte, nós não temos nenhum tipo de projeto, nós não temos nenhum tipo de obra dedicada à missão, quanto mais teremos aí qualquer tipo de apoio, qualquer tipo de envolvimento. Se não temos nenhum tipo de projeto, isso resume que não existe, né, nenhum tipo de envolvimento da liderança à membresia também. Não tem, porque muito pouco se ouve falar. E infelizmente, como não temos nada disso, também não tem como dar o suporte, oferecer nenhum tipo de apoio para missionários, porque não existe nenhum projeto sobre isso. Bom, como na minha igreja, na minha congregação, não temos nada voltado a isso, quero comentar um pouco sobre outras congregações que eu conheço, pessoas, pastores, que têm esse campo de missão. Bom, na igreja deles, infelizmente, algumas igrejas, eles acham também que você separar um dinheiro, você separar uma oferta e mandar para projetos que já trabalham com missões, torna isso, de fato, a igreja missionária. Infelizmente, não. Fazer missão é ir atuar, é apoiar, é acompanhar, é estar junto, estar envolvido, estar no meio. O dinheiro, como nós já comentamos, é extremamente e fundamental para missões, mas não é só. Missão vai muito além disso. Missão, além do suporte financeiro, precisa de um apoio, um suporte emocional e absurdamente e inevitavelmente, principalmente, indispensavelmente, precisa do suporte espiritual. Isso é ser missão, isso é ser missionário, isso é estar no campo de missão. É todos esses suportes e apoio. A igreja que oferece tudo isso para o missionário, aí sim está preparando, estruturando. Muito pouco se vê, muito pouco se ouve. Vejo igrejas e congregações que têm um suporte financeiro dedicado, mas é só. Outras têm um suporte emocional, tem pessoas que tratam e conversam, mas o suporte financeiro é muito pouco. Tem outras igrejas também que têm aí o seu suporte espiritual. Pessoas, não tem grupo de orações, mas o envolvimento financeiro é muito pouco. Achar hoje uma congregação que consegue aí manter um suporte desde o financeiro, emocional e espiritual aos missionários que estão no campo, infelizmente, dentro dessa realidade pela qual eu estou inserido, é quase que raro. Não sei dizer se existe na minha cidade nenhuma congregação que de fato atenda todos esses critérios e estruturem os missionários com toda essa base. É uma realidade, é infeliz, mas é a realidade hoje. Bom, uma pergunta extremamente importante que na nossa realidade hoje, pelo menos da minha igreja, ela se torna extremamente vaga, porque perguntar se a igreja, se os membros sabem qual é o nome dos missionários que apoiam, onde eles vivem, qual é a atuação principal deles, dentro da minha congregação é nula, porque não temos de fato nenhum missionário no campo. Então, obviamente que ninguém sabe porque não tem. Voltando à igreja de amigos e pastores pela qual eu conheço e que eu sei que tem. Algumas igrejas conhecem quais são os seus missionários. Muitos poucos conhecem de fato aonde eles moram. Sabem, talvez aí o estado para qual foram, o país para qual foram enviados. Mas saber de fato a cidade que estão, qual é o seu campo de atuação, o que de fato eles estão fazendo lá, qual é as lutas e as batalhas, é muito pouco divulgado, e quando é divulgado não é de forma concreta, inteira, não se tem um relatório completo, não é passado de fato para a membresia toda essa estrutura e tudo que é sofrido, mas também todos os ganhos. Congregação sabe que existe missionários, mas é muito limitado. Conheço dentre 10, 12 igrejas de amigos e pastores pela qual eu tenho contato, apenas uma igreja que tem um casal que é missionário, que estão atuando hoje em um outro país e que a igreja, todo culto de ceia, faz questão de trazer ali um relatório contando um pouquinho de como foi o mês desses missionários, quais foram as lutas deles, quais foram as suas batalhas, quanto que eles conseguiram progredir, o quanto que eles tiveram de perda e o quanto que a igreja precisa se estruturar e apoiar para o próximo mês. É uma igreja, é raridade,
extremamente raro. Mesmo ela tendo um apoio, um envolvimento tão grande com essa causa missional, ainda existe falhas ali pela questão do apoio emocional. Vemos que eles acham que porque são um casal missionário que está há muito tempo no campo, eles não precisam de um apoio emocional, não precisam saber como eles, como pessoas, como casal estão. Vejo que tem um apoio financeiro, eu vejo que eles divulgam muito o trabalho que é feito, mas tratando como pessoas e como casal, falta esse apoio da igreja. Então, sim, é um dos projetos que eu conheço, é o mais sólido e é o que tem maior atuação, porém, mesmo assim, ainda encontramos brechas e oportunidades de melhorias. Estamos concluindo esse bate-papo. A missão, ela é a base que motiva toda a caminhada do verdadeiro cristão. Não existe nada que seja mais nobre e mais importante do que uma igreja que seja missionária. Cuidar das ovelhas dentro do seu aprisco é extremamente importante, claro que é, mas a igreja tem que buscar lá fora. A igreja que consegue estruturar para manter aqueles que estão, mas principalmente que consegue estruturar um projeto firme e sólido para os seus missionários, resgatar e cuidar daqueles que estão lá fora, isso faz um verdadeiro evangelho. E infelizmente a nossa realidade hoje, a realidade pela qual eu estou inserido, que eu conheço, é muito fraco. Existem muitas e muitas brechas, muitas e muitas oportunidades, e infelizmente o tema missão é um tema muito raso, muito pouco falado, muitíssimo pouco investido e quase nada almejado. Talvez se você fala sobre a oportunidade de viajar para um outro país, talvez isso cresça os olhos de pessoas que queiram ir, mas de fato, pessoas que queiram ir ser missionários e sofrer o que um missionário sofre, dar o que precisa dar, se entregar, aí se torna um pouco mais caro. E esse preço a ser pago, hoje em dia não conseguimos encontrar pessoas que têm esse chamado, até porque também não encontramos congregações que estão dispostas a investir e apoiar como de fato deveria ser essa causa missional, como precisa ser um apoio para um missionário. Infelizmente, o que precisamos hoje, urgentemente, precisamos voltar às raízes, a pura, simples e objetiva missão. Precisamos, sem dúvida nenhuma, separar pessoas que verdadeiramente são chamadas ao ministério, que estão lá. Precisamos resgatar pessoas que verdadeiramente amam esse projeto e vão se entregar a ele, dar o que tem e o que são, por amor a outros, né? Fechamos, galerinha. Deus abençoe, fiquem todos com Deus. Thiago Lima, e que Deus vos abençoe e que possamos capacitar novos missionários. Tamo junto. Deus abençoe. Podcast Nova Vida.